Café com Aposta, edição especial de Natal, chegando pra você no dia 25, porque no dia 26, também conhecido como Boxing Day, feriado lá na Inglaterra, Premier League vai ter um montão de jogos de meio de semana. Acabamos de ter um monte de jogo no final de semana, jogos, cara, complicadíssimos, né? Deixar aqui separado, ó. Beck Fulham não bateu e tomei head. Tomei head porque o Fulham se impôs o jogo inteiro e acabou perdendo. De todos, Lei Arsenal acabou sendo mais fácil, né? Esse aqui foi para quem acompanhou a gente ali até o final do vídeo, mais fácil de todos. O gols do Aston Villa no primeiro tempo não veio, entrei e saí algumas vezes, acabei pegando uma correção negativa, vamos falar assim, e aí no final do jogo, com 60 e alguma coisa, acabei fazendo uma entrada, meio que a Panther, né? Fiz uma entrada para ficar até o final do jogo de 1,5 e aí a sorte é que bateu esse 1,5, veio um gol e veio o gol lá no finalzinho. De todos, leitura mais fácil do final de semana, provavelmente o Lei ao Arsenal. Porque o Arsenal faz o gol primeiro, o Arsenal faz o gol e aí ele dá um espaço pro Liverpool absurdo. Daria para o Liverpool ter vencido, não peguei back Liverpool, peguei Lei Arsenal e esse daí deu muito bom no final de semana. Começando então os jogos da nossa terça-feira, rodada de meio de semana, Newcastle e Nottingham Forest. Newcastle na 7ª colocação, vem de uma derrota para o Luton. Esse jogo aqui não entrou na nossa lista, mas eu também tomei head, tá? Foi incrível, final de semana aqui de Natal maravilhoso. Também tomamos head aqui. O Luton venceu essa partida. Eu achei que daria para buscar uma remontada aí do Newcastle. Não foi o full head, mas o Newcastle acabou não fazendo gol. O Nottingham Forest tá lá embaixo, vem num race horroroso, fora de casa. O Nottingham Forest tem apenas uma vitória, o que me indica aqui claramente um Lei Nottingham Forest, que a gente não coloca na nossa lista. Nottingham Forest no odd 7.8 nesse Lei, o Newcastle na odd 1.5. A história do Newcastle continua se repetindo, cansamos de falar várias vezes, a parada continua, um monte de gente fora no Newcastle. E o Newcastle tá numa fase terrível com o nosso Trippier, né? O Trippier aí sendo responsabilizado por basicamente 4 derrotas do time, né? Não foi nem derrota, foi um empate, mas o empate que eliminou contra o Chelsea, ele entrega uma bola, tem um monte de jogo. O Trippier não fez um mês de dezembro muito bom. É o comandante do time, o time tem esse monte de jogador machucado, a gente acaba ficando de fora do jogo. Quem sabe no live dá pra achar alguma coisa a favor do Newcastle, mas pré-live ficaremos de fora. Bournemouth e Fulham se enfrentam ao meio-dia. Vários jogos acontecendo, né? Nessa terça-feira aí de Premier League, jogos acontecendo 9 horas da manhã, meio-dia. Bournemouth e Fulham. Também temos Sheffield e Luton, duelo dos esperados ali, praticamente uma Série B da Inglaterra entre Sheffield e Luton. O Bournemouth enfrenta o Fulham, geralmente, assim como a gente pensou semana passada, né? No final de semana, aliás, o Fulham vai ganhar dos caras lá de baixo. Cara, não foi o que aconteceu. Amassaram o jogo, mas não aconteceu. A fase do Bournemouth, eu até comentaria que talvez aqui uma possível reviravolta do nosso Fulham, que eles têm muito domínio de jogo, time over goals, todas essas coisas, poderia fazer um pouco de sentido, mas a fase do Bournemouth é boa, né? Vem dessa vitória contra o Nottingham no final de semana, aquele jogo contra o Luton que acabou sendo interrompido não terminou, venceram o United, venceram o Crystal Palace, empataram com o Aston Villa. O poderoso Aston Villa que briga lá em cima empatou com o Bournemouth no começo de dezembro. Então a fase do Bournemouth é uma fase excelente, tá? Se a gente for procurar times que não perdem a 5 jogos, é Liverpool, Aston Villa e meio que acabou, né? Meio que acabou. Tinha o Everton que tava nessa lista aí, mas acabou perdendo aí contra o Tottenham, um jogaço muito bom para o nosso querido Richarlison. Então a fase do Bournemouth não é tão medíocre como poderia eu imaginar anteriormente. Vou acabar ficando de fora deste jogo aqui. Talvez se eu consiga... Esse jogo eu nem sei se eu consigo pegar live, mas se conseguir alguma coisa live,
posso pensar num back Burnham se tiver muito bem na partida, o Lei Fulham, alguma coisa desse tipo. O problema é que eu acho difícil conseguir encontrar este momento na partida pela forma que o Fulham joga. O Fulham é um time que consegue manter a posse de bola, perderam agora no final de semana com muito domínio de jogo, mas com muito mais chances de gols, mas sem conseguir justamente marcar os gols e acabaram perdendo para o Burnley, que está na zona de rebaixamento. Então, este jogo aqui, a gente pode acabar vendo, mais uma vez, uma superioridade de posse de bola, criação de jogada do Fulham. Então, cuidado se você for no back do Burnley, cuidado se você for no lay ao Fulham, e se a gente vê realmente essa superioridade muito absurda do Fulham, aí sim a gente inverte a mão. Pensaria num lay ao Fulham, num possível back ao Burnham devido à fase, mas se a leitura indica o contrário, a gente muda a mão. Pré-live, mais uma vez, não consigo colocar nada. Burnley e Liverpool também se enfrentam na terça-feira, mais um jogo acontecendo agora às 2h30 da tarde. Esta aqui será uma ousadia de minha parte, eu acredito, porque ó, o Burnley, ele até venceu o time que a gente estava a favor, o Fulham, ele venceu o Sheffield, o time lá de baixo, e é isso aí, né? Nos últimos jogos aí, acaba tendo 2 vitórias. Curioso, 5 jogos no campeonato, 2 vitórias, porém no campeonato inteiro só 3. Significa uma melhora do Burnley? Cara, pode até ser, mas contra o Liverpool que deixou escapar a oportunidade de ser líder isolado da Premier League com o Arsenal naquele ataque. Se você não viu este lance, assista o contra-ataque do Liverpool num escanteio para o Arsenal, a bola sobra 4 jogadores do Liverpool partindo para o ataque, um defensor do Arsenal tentando salvar a vida do Arteta, e aí a bola cai no pé do Arnold, que carimba o travessão e pode fazer falta. Pode fazer falta esse gol, mas eu acho o Liverpool muito mais time, a odd é sim um pouco baixa. Tentarei, aqui eu vou tentar fazer o seguinte, o Liverpool começa amassando, não tô nem aí que é 1.4, eu entro, tá? O Liverpool não começa amassando como eu gostaria, eu tenho que tomar cuidado porque a gente viu, o Burnley tomou um amasso do Fulham e ganhou, tá? Então eu tenho que tomar um cuidado para na hora que tiver ali, às vezes, os momentos que o Liverpool não tiver com tanto domínio, tanta chance de gol, fechar a posição. Mas Liverpool contra o cara da zona de rebaixamento, um cara que acabou de subir, acredito muito no time, acredito na vitória, posso acabar tomando um head, é claro, mas é um Liverpool que tá muito bem no campeonato, tem apenas uma derrota, vem de 2 empates, né? 2 oportunidades boas que teve aí de marcar ponto para assumir essa liderança, não conseguiu, mas cara, tá na hora. Se é para brigar pelo título, como a gente tá falando, tá na hora, tem que vencer o Burnley fora de casa. E fechando os jogos de terça-feira, o United recebe Aston Villa. Reparem nessas odds super próximas e reparem na quantidade de gente fora. Eu deixei separado isso daqui justamente para te mostrar que o Maguire aqui ainda tá listado como não joga, o Diallo, né? Faz um tempão. O Casemiro também tá fora. Aí a gente também tem o Lisandro, então, ó, Maguire, zagueiro, fora. Lisandro, zagueiro, fora. Lindelof, zagueiro, fora. Varane, zagueiro, fora. Quem que o United vai meter nessa zaga, meu irmão? Vai voltar o Ferdinand, não é isso? É o Ferdinand e o Vidic que vai ter que jogar aqui, porque tá todo mundo arrebentado, todo mundo arrebentado. O Aston Villa deu uma pipocada, né? Nesse final de semana, poderia ter ido muito melhor como eu imaginava, né? Deu uma pipocada aí, é muito verdade. Camará acaba não jogando e o Cash também não joga, 2 importantes jogadores. Falo que deu uma pipocada porque a gente já sabe que o United tá numa ziquezira brabíssima, não tá conseguindo fazer muita coisa. É impressionante, ó, vamos falar a verdade, é impressionante o Ten Hag ainda ter emprego. Tá? Se o Ten Hag fosse técnico do Flamengo, do Corinthians, o Ten Hag teria caído há umas 8 rodadas atrás. É impressionante esse cara tá no comando do United ainda. Que fase terrível, terrível. Acaba perdendo do West Ham no final de semana. O Aston Villa, sim, teve a oportunidade que eu comentei aqui de vencer a partida. Não venceu contra o terrível Sheffield, apesar de dominar o jogo. Pode ser que mais uma vez, não penso num pré-live, num 2,74 back Aston Villa, mas um lay ao United,
Um leia o terrível Ten Hag contra um Aston Villa que sonha em fazer história nessa Premier League. Cara, eu sou obrigado. O United sem zaga, o United sem organização, o United sem padrão, enfrentando o Aston Villa que deu uma pipocadinha, a verdade, no final de semana. Não tem como eu pensar em outra coisa. E digo mais, no live, o Aston Villa me mostrando o jogo, eu entro no back. No live eu entro no back. No pré-live, um Leia United aqui eu acho que faz muito sentido. A gente sabe que o Aston Villa é um time muito over goals, né? Tá separado aqui, porque eu queria mostrar os 2,5. Quem diria, né? O Tottenham Hotspur liderando aqui o over goals. Só que eu gostaria de chamar a atenção para o United sendo um time bem mediano. 9 jogos over, 9 jogos under. Cuidado neste over goals. Podemos ver o over batendo caso o Aston Villa marque primeiro. Caso o Aston Villa marque primeiro, podemos, eu acho, ver o over batendo. Também pode ser um jogo interessante para ambos, né? Caso o Aston Villa marque primeiro. Mas eu não consigo ser uma pessoa otimista em relação ao United. Não consigo. Pegar um back a favor do United nessa partida, pra mim, o United teria que jogar muita bola, tá? Muita bola. O United jogando muita bola, um domínio ali, 4, 5 chegadas seguidas, goleiro espalmando, zagueiro tirando, talvez eu entraria no back United. Mas, cara, que difícil a vida do United. Quarta-feira teremos Everton contra Manchester City, uma odd de 1.6 para o Manchester City. O Everton, a gente falou várias vezes aqui, que teve pontos descontados, que estava numa fase excepcional, que joga em casa. Eu quero muito esse back ao Manchester City. Eu quero muito, só que a forma recente do Manchester City deixa um pouco a desejar. Manchester City, 3 derrotas fora de casa. Manchester City, 3 derrotas no campeonato, tá? E dessas 3 derrotas que o City teve no campeonato, a gente tem aqui que 2 foram nos últimos jogos, contra Arsenal ou contra Aston Villa. São times que a gente esperaria sim o City ter uma certa dificuldade? São, mas acabou perdendo. O Everton tem aqui 2 vitórias seguidas em casa, tem essa derrota contra o fraquíssimo United, né? Justamente um jogo depois deles ficarem sabendo dessa punição. Só que a gente tem que ver um outro detalhe. Assim como não jogaram o Campeonato Mundial lá contra Fluminense, De Bruyne fora contra o Everton. De Bruyne que chegou a treinar com o time, se eu não me engano, nessa viagem. Doku também tá fora, Haaland. Aliás, Doku e Haaland são dúvidas, né? Pode ser que acabem jogando na hora H. O De Bruyne, pelo visto, continua fora. O City é muito mais time. O City, de todo mundo aqui, é um dos caras que tem chance de brigar pelo título. O City está fazendo a liga... A pior liga, o pior campeonato, vamos falar assim, dos últimos anos com o Guardiola, tá na 5ª colocação. Mesmo, eu acho muito engraçado isso, que mesmo com o City na 5ª colocação, tem muita gente que fala que o City é candidato a título, né? Mesmo que eles estejam na 5ª colocação, tem um jogo a menos que o Tottenham, mas o pessoal coloca eles como candidato a título. O Tottenham parece que não é, nem o Aston Villa parece que é. O Aston Villa tá a 1 ponto da liderança do campeonato, mas não é candidato a título. O City, que tá lá atrás, é. Por quê? É o favoritismo do City, cara. O City é muito bom. A gente dificilmente vai ver uma odd 1,61 no back Manchester City. Eu quero... Cara, ó, eu vou colocar na lista, porque eu acredito numa volta por cima, vamos dizer assim, de Guardiola. Eu não acredito nesse negócio de ressaca. Ah, ressaca do Mundial. Os caras estão com ressaca do Mundial. Eu não acredito nisso. Sinceramente, eu não acredito nesse blá 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 aí. Eu acredito sim que o City vem para jogar e vem para ganhar essa partida. Eu acredito muito mais num fôlego a mais por conta do Mundial do que numa ressaca. E olha que doideira. Contra o Everton, a odd é 1,60. Contra o Sheffield é 1,08. É o jogo lá de sábado, né? 1,08. Essa odd aqui, caso o Haaland comece, caso... Eu acho que o De Bruyne não joga, mas vai saber, né? Se não coloca os dois aí para jogo, isso daqui estaria muito mais baixo. City favorito sim, pode ganhar sim e volta a disputa, né? Um jogo a menos, caso vença
esse jogo a menos ficaria com 37. Dependendo do que acontece lá na frente, a gente pode ver aí até fevereiro o City chegando no topo da tabela. Tem que jogar muita bola, é verdade, tem que jogar muita bola, precisa dos caras de volta no clube, mas é muito possível, cara. Eu não descarto a gente, mais uma vez, ver o City chegando e jantando a rapaziada. Tem que ver se o Arsenal vai querer entregar de novo, se vai ser o Liverpool que vai estar no topo, se o Aston Villa vai ter esse fôlego todo. Mas a 161 contra o Everton, City, fora de casa, com todo esse cenário, eu acredito muito que os caras conseguem buscar essa vitória. Só um detalhe, tá? É uma entrada um pouco mais arriscada, por isso a odd um pouco mais alta para o Manchester City. Não é sempre que você vai pegar uma odd alta assim, mas a gente tem que lembrar que o Everton teve os seus bons jogos recentes, né? O Everton teve os seus bons jogos recentes, acabou perdendo do Tottenham aí no final de semana, gol de Richarlison. O Everton vence, Burnley vence, Chelsea vence, Newcastle. Esse aqui de todos os jogos é o jogo mais interessante pra mim. E vence o Nottingham Forest. Então o Everton também não é um time tão bobo. O que a gente deve ver é o City, mais uma vez, posse de bola, amassa, empurra o adversário e aí numa possibilidade daquela tocada assim, acaba fazendo o golzinho deles. Eu me sinto confortável no back City justamente sabendo que o City vai ter um domínio do jogo. Ah, o City não tá tendo domínio do jogo, o que eu faço? Por lá fora, é o que eu faço. Se o City não tá com o domínio do jogo, eu não fico ali na posição. O City com o domínio do jogo, essa odd não corrige tanto, a gente consegue achar esse golzinho. Quinta-feira, 4h30 da tarde, teremos Brighton recebendo o Tottenham. A fase do Tottenham é boa, a fase do Brighton não é das melhores. A última vez, há 4 jogos atrás, eles venceram e o Tottenham, desde esse final de semana, essa rodada aí que o Brighton venceu, o Tottenham só venceu. Venceu, mas eu não sei se me convence. Um back ao Tottenham a 2,64 é legal. Né? Um lay ao Brighton a 2,68 é legal. No caso do Brighton fazer história e começar muito bem, pegar o Brighton a 2,66 também funciona. Um jogo pro live, provavelmente. Eu gosto de imaginar que estamos vendo mais uma vez o Tottenham aí na briga. Richarlison bem, Son bem na partida, a gente pode ver o Brighton acabar, o Lei Brighton, né, acabar se pagando. Eu acredito muito que o Tottenham começando bem essa partida, o Tottenham tem essa odd do Tottenham vai manter. O problema é o seguinte, a forma que o Brighton joga é de posse de bola absurda. Então quem já viu os jogos do Brighton sabe que o De Zerbi gosta de fazer o quê? Todo mundo domina a bola, todo mundo trabalha ela, todo mundo espera os caras atacar. E o Brighton ele fica ali no meio de campo, às vezes até no campo deles. O zagueiro espera os atacantes adversários ir pra cima. Quando os atacantes adversários vai pra cima, o zagueiro distribui a bola pro lado e aí o zagueiro sai jogando, os alas ali, ou quem vier, o meia que puxar alguma coisa, vai receber essa bola e vai começar a jogada. Então o Brighton jogando da forma que o Brighton joga, de posse de bola, a gente pode ver essa odd do Tottenham dando uma corrigida. O Tottenham, por outro lado, deve tentar agredir o Brighton com um pouco mais de veemência, né? Com um pouco mais de... O Son corta para um lado, o Richarlison faz a infiltração, a bola é nele. Muito difícil para mim pensar numa situação de match odds por aqui. Muito difícil, tá? O over 2,5 para mim faria muito sentido, mas eu dei uma olhada, o over 2,5 tá a 1,48. Se tivesse um pouquinho mais alto, né? O over 2,5 também. Eu gosto do over 2,5. Gosto bastante. Provavelmente no live eu busque gols. E aliás, o primeiro gol sendo do Tottenham, melhor ainda para buscar esses gols. Mas a 1,48 para live, eu vou acabar deixando de fora um excelente jogo para live, tá? Excelente jogo para live. E para fechar a nossa rodada de meio de semana, temos o Arsenal na odd de 1,36, receberam em casa o West Ham. 1,36 é baixo, né? Gosto do back ao Arsenal contra o West Ham, mas eu acho muito baixo, precisaria demais. O Arsenal ele conseguiu começar bem, né? Contra o Liverpool e depois deu uma murchada gigante no jogo, deixou o Liverpool crescer. Aquele Arsenal que começa bem avassalador e faz o gol a 1,36...
Ok, mas aquele Arsenal que depois tira o pé e começa a tomar uma pressão desvairada do Liverpool até tomar. Aí eu já não gosto. Aí eu já não gosto, eu acho que não vale essa odd 1,36. Acho que deveria ser um pouquinho maior. No live talvez a gente ache alguma coisa. Uma coisa que eu gosto bastante também é o over, porque o Arsenal é o time mais over goals em casa, tá? Não bateu no último jogo contra o Brighton, mas é um time over goals. Já no geral, o West Ham também aparece no over goals. O West Ham fora de casa, só em um jogo não bateu esse 2,5. Eu gosto bastante do 2,5. Se o match odds eu fico meio receoso, não é receoso, é que é muito baixo. É muito baixo o match odds. O match odds é baixo, mas o over, olha, o over Arsenal, over 2,5 numa odd 1,6, aí eu já gosto mais. Aí eu já acho que tem bastante valor aqui. O Arsenal marcando esse gol, o West Ham pode vir para cima, o West Ham marcando gol, melhor ainda, uma remontada do Arsenal, o Arsenal líder do campeonato. Faz muito sentido na minha cabeça buscar esse over 2,5, buscar os gols, buscar um over à frente, dependendo da situação da partida, como foi esse final de semana, né? A gente fez uma entrada ali, o Aston Villa fez uma entrada ali de 2,5, o 2,5 não veio, primeiro tempo a gente acaba saindo fora e depois acaba pegando 1,5 numa entrada ali que era uma entrada panta, tudo bem, entrada reduzida, né? Mas bateu. E todas essas odds que a gente comenta por aqui para esses jogos de Boxing Day da Premier League estão no Bolsa de Aposta. Temos o Newcastle, temos o United, temos o Bournemouth, Fulham, Sheffield e Luton. Jogos acontecem na terça-feira, dia 26, dia 27 também tem jogo, tem Liverpool, tem um monte de gente jogando, tem o Chelsea que eu acabei não falando, aqui o Chelsea em casa recebendo o Crystal Palace, a gente foge um pouco do Chelsea que também tá numa fase meia complicada. Chelsea e Manchester United, dois times que estão dando muita dor de cabeça pra muita gente, né, nessa temporada. Bons jogos aí de Liverpool, de City, uma oportunidade muito boa da gente pegar alguns backs interessantes, dependendo da situação da partida. Se eles acabam saindo atrás, dá pra gente buscar o lay também ao adversário, se o adversário estiver um pouquinho pior em campo, né? Imaginando que tanto o Liverpool quanto o Manchester City tenha mais domínios dos jogos. Um bom Natal aí para quem ainda está vendo isso no Natal. Boa terça-feira para quem vai encarar os jogos da terça-feira. Vamos ver se a gente consegue colocar uma live aqui. Provavelmente vocês ouviram aí no começo do vídeo a gritaria. As crianças estão em festa, né? Natal, tá? Feliz Natal, bons greens, até a próxima.